Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Vamos iniciar agora mais uma aula, né? Uma aula dando sequência aí ao conteúdo da apostila. Então eu peço que vocês, né, nesse primeiro momento, peguem a apostila de vocês e abram na página 57, tá? Nós vamos precisar então, para dar sequência, como eu já comentei, e falar ainda sobre radicais, né? Nós não entraremos ainda essa semana em equações e funções de segundo grau. Vamos trabalhar apenas com os radicais ainda, tá? É, Então, esse aqui é o conteúdo da página 57, que fala aqui sobre multiplicação e divisão de radicais, mas agora com índices diferentes, tá? Então, nós tínhamos falado até agora, só de índices iguais. Quando o índice era igual, você escrevia todo mundo dentro da mesma raiz, multiplicava ou dividia. Agora nós temos um caso um pouquinho diferente, né? Então nós teremos que tomar cuidados antes para daí então só depois fazer a operação, simplificação ou o que for possível e necessário. Então acompanhe comigo na apostila aí, tá? Acho que todo mundo já conseguiu abrir aí para que a gente possa ter o melhor aproveitamento. Então primeiro fala ali que o professor Henrique decidiu fazer uma gincana matemática no colégio. É sempre essas gincanas malucas com os valores absurdos aí, mas ele dividiu sua turma em equipes. Então, o primeiro desafio era multiplicar a raiz quarta de 2 ao quadrado por raiz quinta de 2 ao cubo. E depois dividir raiz quadrada de 5 ao cubo por raiz cúbica de 5 à quarta. Bom, uma divisão seria simples se o índice fosse igual. Mas no primeiro caso aqui, ó, eu tenho o índice 4 e o índice 5 na multiplicação, e na divisão eu tenho o índice 2, né, uma raiz quadrada, e o índice 3. E agora, como é que a gente vai fazer para resolver isso? Primeira coisa, nós temos que tentar escrever o mesmo índice. Nós só podemos multiplicar ou dividir radicais que possuam o mesmo índice. Então, nós vamos tentar fazer com que eles fiquem o mesmo. E é um processo semelhante quando a gente trabalhava com denominador. Lembra lá, tinha que somar frações com denominadores diferentes, nós tirávamos o MMC, mínimo múltiplo comum. Entre quem? Entre os índices. Aqui eu tenho o índice 4, aqui eu tenho o índice 5. Então eu vou olhar para esses dois índices e vou tirar o MMC entre eles. Espero que todo mundo saiba que tirar o MMC, mas é um processo semelhante à fatoração, mas é feito com os dois números ou mais ao mesmo tempo. No caso aqui, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 5 é o 20. Ou seja, 20 é o menor número que é divisível tanto por 4 quanto por 5. Beleza. Então, qual que vai ser a ideia? Se o MMC é 20, eu vou fazer com que os dois índices sejam 20. Então, tanto esse índice aqui quanto esse índice aqui, eu farei com que eles se tornem 20. Porque daí sim, índices iguais permitem tanto uma multiplicação quanto uma divisão. Ótimo, então aqui ó, eu tenho a raiz quarta de 2 elevado ao quadrado. O que eu faço? Esse índice que era 4, eu faço com que ele se torne igual a 20. Mas é óbvio, se eu mudei o índice da raiz, proporcionalmente eu tenho que alterar também o expoente. Então, como é que eu vou fazer? Ó? É como se eu pegasse e dividisse pelo de baixo e multiplicasse pelo de cima. Daqui a gente já fez muito no MMC com frações. Então, ó, eu vou pegar o 20, vou dividir pelo antigo índice, então divido pelo índice e multiplico pelo expoente. Então, 20, que é o novo índice, dividido por 4 dá 5. 5 vezes 2, 10. Então, ó, o novo radical vai ficar raiz vigésima, raiz 20, de 2 elevado a décima. Se eu quiser simplificar novamente, eu volto a ter a raiz quarta de 2 ao quadrado. A mesma coisa eu faço com a outra. Lembra que eu tenho que deixar as duas iguais. E o MMC é 20. Então, na raiz quinta de 2 ao cubo, eu também terei que fazer o índice se tornar igual a 20. Então, o índice agora é 20. O que eu faço? A base não muda. Se a base era 2, a base continua sendo 2. Mas o que eu faço? Eu divido pelo índice antigo,
20 dividido por 5 é 4, e multiplico pelo expoente. Então, 20 por 5 é 4, 4 vezes 3, 12. Então, esse agora é o novo radical que eu utilizarei. Perceba, então, ó, que os dois agora possuem o mesmo índice. Raiz vigésima de 2 elevado a décima e raiz vigésima de 2 elevado a 12. Agora sim eu poderia multiplicar ou dividir, mas o professor Henrique falou que esses valores deveriam ser multiplicados. Então a gente multiplica, ó, a raiz vigésima de 2 elevado a décima vezes a raiz vigésima de 2 elevado a 12. Então, eu vou escrever os dois dentro, deixa eu levantar aqui um pouquinho, eu vou escrever os dois dentro da mesma raiz, então vai ficar raiz vigésima de 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 12. Multiplicação de potências de mesma base, nós já vimos que devemos manter a base e somar os expoentes. 10 mais 2, 10 mais 12, aliás, 22. Então, essa é a resposta. E essa resposta depois eu posso simplificar. Né? Uma coisa que dá para fazer aqui antes, ó, tanto 20 quanto 22 são simplificáveis por 2, por exemplo. Então, ficaria a raiz décima, né, 20 dividido por 2. Aqui continua a base igual. E 22 por 2 dá 11. Poderia dizer que está isso. Mas como é uma raiz décima, se eu juntar um grupo com 10 números iguais, eu saio com ele. E eu tenho 11 2 aqui. Ou seja, eu junto um grupo com 10 e ele sai. Está aqui. E o outro, né, dos 11 ficou um para trás. Então, esse 1 que ficou para trás, ele continuou dentro da raiz décima. Então, o resultado, 2 raiz décima de 2. Então, é dessa maneira que nós fazemos para multiplicar e, né, por analogia, também dividir radicais que têm índices diferentes. Tá? Então, é uma questão simples, assim, espero. É com uma dificuldade realmente que tem aí o MMC, mas eu tenho certeza que vocês, né, dão conta disso. Beleza? Bom, o processo de divisão, como eu comentei com vocês, ele é análogo. Ou seja, ele tem o mesmo procedimento, mas tomando cuidado que ao invés de multiplicar, agora nós iremos dividir. Então, quando eu olho aqui, para dividir, o processo é o mesmo. Primeiro eu tiro o MMC, mas no caso lá era uma raiz quadrada de 5. Só aqui. Era uma raiz quadrada de 5 e uma raiz cúbica de 5 à quarta. Então, o MMC agora é entre uma raiz quadrada, 2, e uma raiz cúbica, que é o 3. MMC entre 2 e 3 é o 6. Então, tanto esse índice quanto esse nós transformaremos em índice 6. Tá? Então, agora com o índice 6, ó, divido pelo índice antigo e multiplico pelo expoente. 6 por 2 dá 3, e 3 vezes 3, que era o outro expoente, ficou raiz sexta de 5 à nona. Aqui, ó, 6 dividido por 3 dá 2, e 2 vezes 4, 8. Então, fica raiz sexta de 5 à oitava. Pronto, transformamos os dois radicais agora em radicais de mesmo índice. Sabendo disso, agora eu posso escrever todo mundo dentro do mesmo radical. E se é uma divisão, como é o caso aqui, de potências de mesma base, nós mantemos a base e subtraímos os expoentes. Então, em cima eu tenho 5 à nona e embaixo 5 à oitava. Então, eu vou escrever tudo dentro da raiz sexta, mantenho a base e faço 9 menos 8, que é 1. Então, a resposta, raiz sexta de 5. Tá? Então, só para ler aqui essa parte do quadrinho verde aqui, deixar mais claro, para multiplicar ou dividir radicais com índices diferentes, reduzimos os radicais ao mesmo índice e depois multiplicamos ou dividimos. Então, primeiro a gente faz MMC, deixamos os índices iguais, ajustamos os expoentes, né, dividindo pelo índice antigo e multiplicando pelo expoente antigo, para ter essa nova potência. E depois, né, dividimos então os fatores externos entre si e os radicantes entre si. Ou seja, quem está fora por quem está fora, quem está dentro por quem está dentro. E em seguida simplificamos os radicais
se possível. Tá? Então, eu acabei mostrando aqui, né, a resposta aqui já, mas eu quero que vocês tentem fazer a questão 1 e a questão 2. Qual que é a ideia? Já que eu mostrei aqui primeiro, eu vou resolver com vocês. A ideia aqui é você comparar qual dos dois é maior. Mas como eles têm índices diferentes, ó, aqui índice 10 e aqui índice 15, para que eu possa ter certeza da comparação, qual que é maior, menor, eu vou fazer com que eles se tornem de índices iguais. Porque daí sim eu consigo tranquilamente comparar. Aqui é uma raiz trigésima de 5 a cubo. Aqui é uma raiz trigésima de 5 a sexta. Opa, então fica fácil de comparação. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é isso. É fazer com que os índices sejam iguais. Como? MMC. Então, MMC entre 10 e 15, né, o menor valor que é divisível tanto por 10 quanto por 15 é o 30. Tá? Você pode fazer aquela listinha, colocar os dois valores e traçar a barra. Você vai descobrir que o MMC entre os dois é 30. Então, eu vou transformar... Eu vou transformar os dois em raízes trigésima. Tá? Então, deixa eu levantar aqui. Tá? Deixa eu pegar mais um papelzinho aqui. Vou tampar esse lado aqui. Aí, acho que agora vai. Então, raiz trigésima, ou seja, tanto essa daqui quanto essa daqui serão agora raízes 30. A base não muda, tá? A base continua 3, a base continua 3. O que eu faço então? Eu vou pegar meu índice novo, que é o MMC 30, vou dividir pelo antigo e multiplicar pelo expoente. Então, 30 dividido por 10 dá 3, e 3 vezes 2, 6. Então, raiz trigésima de 3 a sexta é o primeiro. Aqui também, ó, 30 dividido por 15 dá 2. E 2 vezes, quando não tem expoente, nós sabemos que o expoente vale 1. Então, 30 por 15 dá 2, 2 vezes 1, 2. Aí agora ó, fica mais evidente qual que é o maior, porque os índices são iguais e, obviamente, 3 a sexta é maior que 3 ao quadrado. Tá? Então, assim, deve ser, né, feito o procedimento para que você complete a questão 1, tá bom? E a questão 2 da sequência aqui é para que você coloque em ordem. Obviamente, para que você coloque, né, em ordem, você precisa, deixa eu só colocar aqui. Então, para que você coloque em ordem, você precisa igualar os índices para que você saiba qual é o maior e qual que é o menor entre eles. Aí, sabendo qual é o maior e o menor, aí sim você consegue dizer, ó, a ordem é essa. Então, isso que deve ser feito na questão 2. E na questão 3, né, então vamos completar essa página aí. A questão 3 nós temos que fazer multiplicações ou divisões. Né? Então lembra que para fazer isso com radicais, eles precisam ter índices iguais. Se os índices não forem iguais, nós precisamos igualá-los, tirando o MMC, e divide pelo índice antigo e multiplica pelo expoente. Aí nós teremos o novo expoente, e daí você pode, né, fazer a divisão ou a multiplicação. Beleza, pessoal? Então, continuem fazendo os exercícios, tá? Eu estarei disponível caso vocês tenham ainda alguma dúvida, mas como sempre, eu preciso que vocês treinem um pouquinho por conta própria. Tenta, tá? Depois que você tentar e realmente não deu certo, né, eu estarei aqui, né, para ajudar vocês a acabar com essa dúvida e ver que é simples, tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.